Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso que é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, as lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves. E esta lição, acredite você, já é a 9ª reflexão. Já estamos caminhando para a conclusão deste segundo trimestre. E esta lição será ministrada no próximo dia 30 de maio de 2021, com o tema Paulo censura a contenda entre os irmãos. E aqui sabemos que é os irmãos da igreja de Corinto. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e venha comigo neste momento de reflexão. Senhor, a te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora e traga iluminação e esclarecimento, ó Deus, para que o teu nome possa ser glorificado através da nossa vida. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever neste portal bíblico, ativar o sino das notificações. Assim o YouTube entende que você tem interesse no nosso conteúdo e você será notificado todas as vezes que aqui produzirmos um novo conteúdo. Você que já faz parte dos mais de 600 inscritos deste portal, meu muito obrigado. Você que tem compartilhado os nossos conteúdos, pessoas que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente e que estão divulgando o nosso conteúdo, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida e eu quero pedir a você que continue nos ajudando a disseminar essa semente boa, esta semente do bem e fazendo esta palavra chegar aos confins da terra. Vamos fazer então todas as leituras propostas para agora. O texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz: na verdade, e já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A verdade prática ou a síntese desta lição diz: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão na fé. E o texto bíblico está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. E eu peço que você dê uma pause aí no vídeo agora e faça toda esta leitura para darmos sequência à nossa reflexão a partir deste momento. Lições maravilhosas, lições que têm falado ao nosso coração, que têm trazido, eu não tenho dúvida alguma, grande edificação. Ora, estamos falando da primeira epístola de Paulo aos Coríntios e eu creio que grandes ensinamentos estão ali deixados para mim e para você através da inspiração divina, falando agora de forma literária através da vida do apóstolo dos gentios. Esta reflexão, temos 3 objetivos que devem ser alcançados ao final desta reflexão. E o primeiro deles, mostrar o poder de julgamento da igreja local. Então aqui aquela hashtag não julgueis já não nos atende em nada. O segundo objetivo busca apontar a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. E o terceiro ponto, conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Veja a seriedade que uma contenda, uma disputa pode gerar. Então veja, quero te fazer uma pergunta antes de fazermos as nossas reflexões aqui. E eu quero fazer-lhe uma pergunta. O que gera as contendas que tão grandes prejuízos causam ao corpo de Cristo?
Então nós temos que responder esta pergunta. Então, numa avaliação geral, em linhas gerais, as contendas são provenientes do orgulho, da falta de temor a Deus, ou seja, é fruto de alguém ainda imaturo e carnal, como o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, diz que não pode falar a esses irmãos como a espirituais devido aos seus comportamentos carnais e humanos. Então Paulo vai mostrar aos irmãos coríntios que eles deveriam evitar todo e qualquer tipo de contendas e processos judiciais em tribunais romanos, pois os juízes que estavam agora diante daquela demanda não eram cristãos e nada entendiam a respeito dos ensinos e dos valores do reino de Deus. Isso não tem nenhuma relação ao fato de não poder buscar ou não dever buscar por uma justiça pautada na jurisdição humana. O problema estava num fator importante de procurar estes tribunais para discutir questões que eram pessoais entre membros daquela mesma igreja e questões de ordem interna que tem relação com a casa de Deus. Então, ora, por que buscar um tribunal natural da terra, um tribunal humano, para lidar com questões que podemos resolver agora como igreja? Será que não há alguém no meio da igreja que tenha habilidade para fazer agora este diálogo, para fazer agora esta interação entre as partes, para que elas possam, de forma pacífica, como deve ser a conduta cristã, resolver então todos os seus problemas? Esta lição tende a nos mostrar que é possível que este comportamento seja aplicado e o porquê que Paulo vai, de certa forma, corrigir os irmãos de Corinto. 3 pontos, então, são abordados nesta lição. O primeiro, o poder do julgamento da igreja local. O segundo ponto, a estrutura, então, do funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. E o terceiro ponto, conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. O salmista, no Salmo 133, ele diz uma coisa que é muito importante, e ele diz que é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz, o escritor aos Provérbios, escrevendo os Provérbios, diz que existem 6 coisas que aborrecem a Deus e há uma 7ª que isso é uma abominação aos olhos de Deus, que é justamente aquele que semeia contenda, discórdia entre os irmãos. Então veja como o assunto é pertinente, relevante e proposto para o segundo trimestre de 2021 para esta classe maravilhosa de jovens. Então, o universo jurídico romano. E por que devemos apresentar esse contexto do universo jurídico romano? Porque é nesse contexto que a igreja de Corinto está inserida. Então, aquele sistema judicial romano vai herdar, né? E também vem trazendo já de muitos anos tudo aquilo que foi se acumulando ao longo do direito, ao longo de toda a história da humanidade. E o sistema judicial atual herda também muitas características desse sistema social do Império Romano e também desse sistema jurídico. Os romanos tiveram que se desenvolver ou desenvolver esta estrutura jurídica justamente para atender às demandas de uma sociedade que era nitidamente litigiosa. E litígio é aquilo que depende de uma sentença judicial, é um conflito, aquilo que é alvo de uma contestação, de uma forma bem direta, em uma linguagem simples, é uma briga na justiça. Você já ouviu essa expressão? Está brigando na justiça. Estamos falando de algo que é litigioso. Então é dentro deste contexto que a igreja de Corinto está inserido, e os romanos vão adaptar então o direito naquele tempo justamente para atender estas demandas que estavam relacionadas àquela cultura romana naquele contexto do Império Romano.
No universo jurídico romano, a prática da injustiça era algo totalmente comum. E será que estamos falando apenas da prática do direito no tempo do Império Romano? Ou parece-me que ainda nos dias atuais, nos dias modernos, onde jamais deveríamos estar aqui falando a respeito de injustiça, e infelizmente nos tribunais Brasil e mundo afora ainda esta é uma verdade lamentável, ao passo que é extremamente importante que os irmãos, os cristãos, apresentem toda a classe jurídica do nosso Brasil para que o Senhor possa intervir para que tais danos cessem, para que esses danos parem de uma vez por todas. Então veja, nesse contexto de prática de injustiça que era tão comum, as decisões eram geralmente objetivadas em favor ou designadas no intuito de favorecer aqueles patronos mais ricos, os poderosos, e é exatamente isso que lamentavelmente acontece nos dias de hoje. Então, por que levar aqueles assuntos internos relacionados à Igreja de Cristo, onde pessoas que professam a mesma fé, por que levar atritos, problemas que estão sendo gerados dentro deste contexto cristão para esta esfera jurídica normal, ou eu diria humana? Então é extremamente importante que nós tenhamos também esta habilidade de entender que muitas coisas podem e devem ser resolvidas quando falamos a respeito de igreja e quando nos posicionamos enquanto cristãos. A organização desta igreja local. Certamente, o modelo hierárquico do Império Romano estava exercendo muita influência naquela estrutura da igreja de Corinto. Uma cidade que é cosmopolita, uma cidade portuária, uma cidade que possuía templos dedicados a Afrodite, a Apolo, uma cidade que tinha, por certo, grande influência naquele tempo, embora estava perdendo esta influência, mas herda este modelo hierárquico do Império Romano, e agora essa influência estava sendo vista dentro do contexto igreja. Contudo, a igreja jamais pode ser levada ou pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. É o que nós depreendemos do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1 e o versículo de número 2, que mais diretamente fala sobre esta visão específica de que nós não devemos ser conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nos colocamos assim, nós precisamos entender que a vontade de Deus, que precisa ser soberana sobre a nossa vida, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Paulo vai exortar os cristãos coríntios e duramente vai exortá-los, a respeito daquelas contendas e disputas judiciais. A igreja de Corinto é um verdadeiro modelo de muitas igrejas locais nos dias atuais. Então, podemos solucionar todos esses problemas fazendo uma avaliação bem honesta e dinâmica dos escritos de Paulo aos irmãos de Corinto. O apóstolo vai trabalhar com um objetivo. E qual é o objetivo que Paulo trabalha? De fazer com que esta igreja seja uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, como ele escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz o motivo pelo qual Cristo se entrega é justamente para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e uma igreja irrepreensível. Então, a função de Paulo aqui, a instruir os irmãos coríntios, é de suma importância para os irmãos de Corinto naquele tempo e é extremamente importante para a minha vida e para a sua vida
hoje, no ano de 2021, século 21. Então Paulo, contribuindo para esta mudança no seio da igreja de Corinto, ele vai propor um modelo de conciliação para a igreja que ali estava, e podemos também adotar este modelo para as igrejas atuais. O cristão, Jesus impõe neste cristão este espírito conciliador. Então, como se comportar de forma contrária a esta vontade de Cristo? A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões. Já falamos um pouco sobre essas divisões, sobre as facções que estavam ali inseridas no contexto daquela igreja. E eu vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas dentro deste assunto, para que você aperte o play e uma lição após a outra, complementando o assunto anterior. E é excelente o assunto e você será ricamente abençoado. Aperte o play aí e apenas seja abençoado. Então, esses problemas, podemos dizer, eram algo que estavam sendo quase que corriqueiros dentro da igreja de Corinto, e Paulo não poderia ser conivente, complacente, e ele duramente vai se opor a esses comportamentos. Ainda que alguém poderia pensar, mas olha, ali uma facção está dizendo que são minha, né? Eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cristo. Mas Paulo, nós já falamos aqui, Paulo se põe como uma ferramenta, como um instrumento de Deus, e não admite, não vai permitir que essas facções cresçam e continuem a prosperar dentro da igreja de Corinto. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai exortar aqueles irmãos a viverem uma vida de santidade e a resolverem os problemas internos dentro da própria comunidade. Né? Muitos problemas, diga-se de passagem, já nos são evitados quando nós temos uma conduta cristã sadia. Veja, quando temos uma conduta cristã sadia, muitos problemas já nos são evitados. Uma vida de santidade pode fazer até que o inferno se levante contra mim e contra você. Mas em comunidade, acredite, você viverá bem e você viverá seguro. Então Paulo defende que os membros daquela igreja podiam resolver os seus problemas, que haviam sim dentro daquela igreja pessoas que tinham habilidade, que poderiam lidar com aqueles problemas, de modo que esses assuntos fossem resolvidos de forma interna. E ele diz que o menor daqueles irmãos poderia assim se comportar e proceder, né? Designem para vocês juízes que são da própria igreja, mesmo que sejam os menos importantes, ou o menor, ou os menores, os mais humildes, poderiam ter habilidade para gerir e solucionar estes problemas que agora estavam sendo levados à justiça comum. Veja, nós precisamos aprender, e isso nos ensina de forma gloriosa, porque o que Paulo ensina vai totalmente fazer oposição ao comportamento dos irmãos coríntios. Então, o apóstolo Paulo vai destacar que a igreja tem um papel de julgamento que é super superior, é extremamente superior. Quando ele diz, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Olha o que Paulo está dizendo. Aqui ele nos apresenta uma verdade que ela é escatológica, é futura, quando os santos julgarão o mundo, mas apresenta esta condição de poder e de autoridade que já é delegada aos santos em Cristo para solucionar e ter aptidão e ter autoridade de Deus para lidar com esses assuntos que, segundo Paulo, independente de quais assuntos sejam, são de menor relevância e menor importância. Ele diz que o menor dentro daquele contexto poderia e teria habilidade para resolver aquelas demandas. O apóstolo questiona então se não há entre eles alguém que tenha essa sabedoria, que tenha esta condição e que possa ser capaz o bastante para julgar essas rixas que são internas, em vez de levar
esses assuntos que são particular à igreja, que são pertinentes àquela comunidade local, à esfera jurídica natural e que está diante de toda a sociedade. Então veja, o segundo ponto fala justamente agora da estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O primeiro ponto, o funcionamento da igreja em Corinto. Como se dava as questões relacionadas ao funcionamento, à gestão da igreja de Corinto? É importante, né? As igrejas, além de serem um lugar onde a igreja se comunga, onde se há relacionamento com Deus, onde apresentamos os nossos louvores, onde pregamos a palavra de Deus, há também um CNPJ ali, há uma pessoa jurídica ali, e isso leva agora a igreja para um outro contexto e patamar, onde exige-se uma gestão equilibrada, uma boa gestão, para que problemas sejam evitados em esferas tanto internas como jurídicas. É importante isso. Então a igreja em Corinto era organizada em alguns grupos de membros. Ela teve, por exemplo, a origem na casa de Justo, na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. E a igreja, na grande maioria, ou em sua grande maioria, era justamente formada por pessoas humildes que viviam no cais do porto de Corinto. Já falamos que Corinto era uma cidade portuária. As famílias se reuniam, então, geralmente dentro das casas das pessoas que possuíam um poder aquisitivo maior. E assim era uma estrutura desta igreja ali em Corinto. Então o poder de julgamento dessa igreja estava condicionado à prática da justiça. Se havia conflito e rixa, então isso deve ser levado ao julgamento dos irmãos e não na esfera jurídica comum. E veja, é importante salientar que alguns irmãos, devido a essas discrepâncias sociais que havia no contexto de Corinto, haviam irmãos que queriam tirar vantagem de outros irmãos. No contexto Santa Ceia, nós aprendemos muito bem que havia sim, lamentavelmente, dentro da igreja de Corinto, pessoas com esse comportamento. Então veja, estas ações são oriundas da velha natureza, que parece-me que aqui ainda está ditando e ainda está operante. A influência comportamental também daquela cidade também estava muito clara aqui, atingindo os cristãos da igreja de Corinto. No entanto, Paulo vai fazer uma afirmação que tanto os que estavam causando danos como os que estavam sendo prejudicados estavam errados. Aqui Paulo não vai tomar partido, ele não vai ser parcial para A ou para B, mas ele vai trazer uma correção, um ensinamento tanto para aqueles que ofendem, quanto para aqueles que andam sendo ofendidos. E na visão de Paulo, ambos estão errados, porque ambos estão se direcionando para uma esfera jurídica comum e não buscam solucionar tais problemas na esfera da igreja local. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, ali o apóstolo dos gentios diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Paulo está nos ensinando que uma igreja que vive tais conflitos é uma igreja derrotada. Esta evidência no seio da igreja local já é o sentido mais básico de uma igreja que está derrotada. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer antes o prejuízo? Paulo vai até mesmo incentivar aqueles que haviam sido lesados a sofrerem injustiça sem buscarem estes recursos jurídicos fora do contexto igreja, levando esses assuntos à justiça comum. Então veja, este comportamento foge totalmente daquilo que é prescrito por Cristo, quando, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 39, ele diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então as pessoas mais indicadas para resolver aqueles conflitos internos
seriam os próprios líderes constituídos da igreja local. Mas se mesmo assim as partes envolvidas não entrassem em acordo, certamente os conflitos judiciais seriam então inevitáveis. Existem questões que por lei têm de ser submetidas às autoridades legais. Isso aqui eu acho muito importante, esta ponderação aqui do pastor Natalino das Neves, porque é uma verdade e não pode ser ignorada. Eu chamo a sua atenção aqui, professor da Escola Bíblica, para esta frase: há questões que, por lei, têm de ser submetidas às autoridades legais. Abra a sua mente, abra o seu coração para ouvir aquilo que está sendo ministrado aqui. Existem crimes que não podem ser sequer nomeados aqui neste vídeo, como por exemplo, crimes de ordem sexual, crimes contra a economia popular, atos que não podem ser tratados como um mero pecado e resolvidos de forma interna. E, lamentavelmente, muitas condutas deste nível são vistas por líderes como pecados e que devem ser resolvidos apenas ali dentro do contexto igreja. E isto é um erro gravíssimo e que nós não podemos incorrer em cometer esse tipo de comportamento. Existem questões que nós claramente podemos resolver no contexto igreja, mas existem sim questões que devem ser levadas às esferas legais, jurídicas, legais. Não ignore esta verdade, não ignore este tema. Vivemos dias de graves escândalos que estão agora em voga. Grandes líderes, sejam de diversas denominações, não estou aqui acusando A ou B ou defendendo a bandeira de igreja A ou B. Lamentavelmente, em muitos ambientes, escândalos destas ordens aqui apresentadas estão, lamentavelmente, acontecendo e as pessoas querem resolver isso de forma interna, colocando panos quentes, e isso não é um comportamento cristão e não é o que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que existem assuntos tão básicos que podem ser resolvidos internamente, e esses estavam sendo levados às esferas jurídicas daquele tempo. Então, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias do apóstolo Paulo, aqueles tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre todo e qualquer processo dentro de todo o território que compunha o Império Romano. E o Império Romano tinha uma política também interessante de respeitar a tradição local daquele território conquistado e as leis daquela terra dos povos agora dominados, como forma de fortalecer, a estabilidade social dentro daquele povo agora recém-conquistado. Todavia, quando as leis daquelas províncias entravam em conflitos com as leis ou com os costumes romanos, podiam ser feitos apelos aos tribunais. Neste caso, o imperador era a autoridade competente para tomar algumas decisões. Até mesmo quando nós percebemos ao longo do ministério de Paulo, quando em algumas vezes ele reivindica a sua cidadania romana a fim de que pudesse ter algum benefício ou de um julgamento específico por causa da sua cidadania romana. O terceiro ponto: os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Este é o ponto mais importante e o mais grave que deve ser o foco da nossa atenção agora. Por quê? Porque os injustos não irão herdar o reino de Deus. Isso é simples como 1 mais 1 é igual a 2. Que os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. E também é extremamente avaliar aquilo que Paulo está nos dando como informação aqui. Paulo se volta para aqueles defraudadores dos irmãos e os adverte quanto à perda da vida eterna. Ora, eu e você como cristão, qual é o nosso foco? Não é avançar
não é ir adiante em luta, buscando, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio soberano da nossa vocação de Deus em Cristo Jesus? Ora, se não é esse o nosso objetivo, eu creio que a nossa bússola que visa nos direcionar está avariada. Então veja, não é esta a razão da nossa fé? Viver eternamente com Cristo e agora deixar para trás todos os sofrimentos desta carne, desta natureza, estar toda a eternidade juntamente com Ele nos ares? Não é esse a razão, o que nos força, ou nos motiva a seguir a nossa vida de fé? Então veja, o nosso comportamento não pode ser responsável para que eternamente sejamos agora penalizados. Paulo diz, quando prega a palavra, ele diz que antes subjuga o seu próprio corpo, reduzindo o seu próprio corpo à servidão, de modo que pregando a muitos, ele, Paulo, não seja reprovado. Então Paulo tem esse filtro comportamental e nós também devemos ter esse filtro comportamental. O comportamento daqueles irmãos não estava coerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter em Deus e com relação ao seu próximo. Ora, eu sirvo a Deus, mas eu não consigo servir o meu próximo. Eu preciso avaliar. Eu amo a Deus, mas não consigo amar o meu próximo. Eu preciso ligar o alerta imediatamente. A síntese do cristianismo está totalmente relacionada ao amor. Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz: toda a lei se resume em um único mandamento. E qual é o mandamento, Paulo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ah, mas isso é Paulo que está falando. Mas vamos ver o que Cristo fala então? Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40. Aqui não é Paulo que fala, mas aqui quem fala é o próprio Cristo. E ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ou seja, é tão importante quanto o primeiro. Ame o seu próximo quanto a si mesmo, pois destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós aprendemos com Jesus Cristo que a síntese da vida cristã está relacionada ao amor. Aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, Paulo diz que não adianta ter uma aparente vida espiritual, falando língua de homem e de anjos, tendo toda a ciência e liberando profecia. Se não houver amor, nada disso tem valor algum. Palavras do Espírito Santo na boca de Paulo. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. A reprimenda de Paulo aqui é forte e ele vai agora, em algumas opiniões, vai até extrapolar aqui, mas eu concordo com tudo aquilo que Paulo pontua. Ele iguala quem defrauda o irmão com aqueles que são devassos, com aqueles que são idólatras, com aqueles que são adúlteros. É isso mesmo. Paulo está colocando aquele defraudador em pé de igualdade com aquele que é um adúltero, com aquele que são ladrões, roubadores, com aqueles que são avarentos, os bêbados, os maldizentes. Ora, parece um exagero, mas é exatamente o contrário. Não há exagero aqui na palavra de Paulo. Ele vai asseverar que esses tais não herdarão o reino de Deus. Eu vou dizer de novo, não herdarão o reino de Deus. Às vezes queremos colocar um filtro e fazer aqui uma distinção entre um pecado e outro, e bem é verdade que há certa distinção, sim, quando falamos de uma gravidade no aspecto pecado. Mas, no final das contas, a prática do pecado ela pode ser aqui de forma generalizada. E aqui Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Todos estavam debaixo da mesmíssima condenação. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Assim,
O apóstolo Paulo entende que vai estimular os cristãos que estão ouvindo a sua palavra a reconhecerem a graça divina a seu favor, que os havia resgatado de uma vida de miséria espiritual por meio do perdão dos seus pecados. Este ponto desta lição talvez seja o ponto central desta reflexão. Mostrar para aqueles que estão diante desta classe de escola bíblica dominical que os nossos meios enquanto vivemos, o nosso comportamento, os conflitos, as disputas podem e, acredite, irão comprometer aquilo que é mais importante que nós queremos, que é uma vida eterna com Deus. Então, disputas diante de juízes pagãos. O indivíduo está dentro do contexto igreja, professa a mesma fé, mas não tem habilidade nenhum nem outro de trazer solução a um problema que, por certo, foi gerado internamente e vai em busca dos tribunais pela justiça comum, nas esferas jurídicas comum. Ora, não é razoável que seja assim, desde que este problema não caia naquela categoria que nós falamos há pouco de crimes que são praticados e que as pessoas querem tratar como um mero pecado e querem seguir, vamos resolver internamente, quando deveria ser resolvido na esfera jurídica comum. Então, o texto de Paulo aqui não vai falar, nós não podemos dizer que era este ou aquele problema, estes litígios aqui não nos é apresentado, não nos são apresentados, né? E o porquê que eles eram levados aos tribunais romanos. Mas é possível que fossem questões irrelevantes, eu tenho certeza que eram questões irrelevantes, porque Paulo não seria irresponsável de dizer àqueles irmãos que problemas graves que necessariamente deveriam ir à justiça comum fossem resolvidos de forma interna. Então, com certeza que eram questões irrelevantes, problemas extremamente pequenos e que poderiam sim ser resolvidos a partir da base do cristianismo. Esta base que nós temos, que eu e você temos, pode ser agora um fator importante para a solução de problemas e não levarmos esses problemas à esfera jurídica comum. Diante de inúmeros conflitos, problemas internos dentro da igreja de Corinto, veja, aqueles irmãos estavam agora levando estas demandas ao tribunal comum. O apóstolo Paulo vai propor um sistema muito mais prático para aquele que professa a fé cristã, que já tem o espírito de conciliação para justamente atuar como um conciliador dentro da igreja local. Você tem este espírito conciliador e você, se fizer necessário, deve se levantar como aquele cheio de Deus para promover a conciliação no seio da sua igreja local. Paulo vai advertir aqueles irmãos que não acatassem sua sugestão, né? E todos aqueles que não acatassem a sugestão de Paulo estariam incorrendo e correndo o risco de ser classificado como toda aquela classe de pecados aqui apresentados e condenados à perdição eterna. Estamos falando de eternidade. Vivemos os nossos dias atribulados, trabalhosos, correndo de um lado para o outro, buscando resolver tantas coisas e às vezes ignoramos e deixamos de falar das coisas que são eternas. Veja, aprendamos que esta reflexão é muito importante. Questões triviais, questões pequenas, questões que podem ser resolvidas aí dentro do contexto igreja, pois se resolva. Não leve à esfera comum, em hipótese alguma, para a justiça comum, aquilo que você pode muito bem, como um conciliador, como um cristão, cheio deste espírito conciliador, resolver dentro da sua igreja. Faça isso em nome de Jesus. Você ficou até aqui? Eu quero muito agradecer você que está até aqui vendo esse vídeo. O nosso vídeo é feito de bate-pronto, não há edição. Às vezes a gente engasga um pouquinho, o que é natural, e eu peço que os irmãos assim entendam. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não saia sem antes se inscrever aqui neste portal, deixar o seu like, o seu comentário, que nos motiva muito mesmo ver o seu comentário aqui. E você que tem
compartilhado nosso conteúdo, nos ajude a chegar em toda parte do mundo, principalmente nos países de fala portuguesa, Moçambique, né, Cabo Verde, e nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe a cada um dos Teus filhos que ficaram até agora aprendendo e refletindo à luz da Tua palavra e desta lição. É que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.